Este é o De Primeira e a gente está aqui para falar do futebol da nossa cidade, do futebol de Passo Fundo. Tudo certo, pessoal? Como é que vocês estão? A gente vai aos poucos já entrando no clima, já se ambientando, porque a Copinha vem aí. Daqui a pouquinho o Passo Fundo já vai apresentar todo o seu elenco e começar o trabalho de preparação, uma pré-temporada, uma nova pré-temporada para a Copinha. Então se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha, comenta, enfim, né? Dá essa força aí pro De Primeira. Cleiton Vasconcelos, o Passo Fundo está apresentando jogadores e a Copinha vem aí. A Copinha vem aí, Christian Queiroz, é bem verdade. A Copinha que tem novos clubes, tem uma variedade maior, são cerca de 26, 27, 28 times participando da competição. A gente sempre fala no cerca porque daqui a pouco tem uma desistência ali. Como já teve, né? Como já teve, né? Já teve. Isso. Tanto é que depois da confirmação da competição, teve o Brasil de Pelotas, por exemplo, acabou desistindo de jogar a Copinha. Infelizmente, né? Porque é uma marca aqui do futebol gaúcho. Foi rebaixado na Série C e depois do rebaixamento abriu mão de disputar, que inclusive teríamos o clássico na primeira rodada, né? Seria Brapel na primeira rodada. Isso, seria a abertura do campeonato, inclusive. O primeiro jogo seria o Brapel, que acabará não acontecendo, certo? Pois bem, o Passo Fundo, como é que está nessa situação toda? O Passo Fundo, ele tem um compasso um pouco diferente das outras equipes. O próprio Pelotas, por exemplo, já vem treinando há alguns dias. O Glória de Vacaria também já tem lá algum trabalho sendo feito, São Luís de Juí, que são equipes ali, me parece, um pouco mais com um pouco mais de porte para jogar a competição. Nada contra o Atlético de Carazinho, o Futebol Clube Marau, por exemplo, outras equipes que vão jogar ali também, mas que a gente sabe que estão um estágio abaixo dessas que eu acabei de citar. A gente tem, por exemplo, o Inter de Santa Maria, que também vem aí disputar a divisão de acesso. Tem lá outras equipes também, o Guarani de Bagé, né, que já vem fazendo seus treinos lá com o Fabiano Borba, o Brasil de Pelotas com o Leucir da Lastra, o Glória de Vacaria com o Luiz Carlos Vinck, e por aí vai. Lajeadense com Gelson Conte. Né? Então, outras equipes que ainda estão disputando a terceirona, né, que daqui a pouco vão também engatar uma competição na outra, tem disso também. Pois bem, mas Christian, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essas equipes, as outras, já estão treinando, já estão com seus elencos fechados e o Passo Fundo ainda não. O Passo Fundo vai começar a sua pré-temporada, por assim dizer, entre aspas, na próxima segunda-feira, com cerca aí de 13, 14 dias para o início da competição. É pouco tempo? É e não é. É e não é. Claro. Tem que decidir isso aí. Tem que decidir. Sim. Primeiro, é pouco tempo nos dias ali, tá? Olhando no calendário. Só que o calendário do Passo Fundo é um pouco diferente dos outros. Porque nesse calendário do Passo Fundo já está toda uma competição que foi disputada até semanas atrás. A divisão de acesso. Quando o Passo Fundo tinha no seu comando o mesmo técnico que vai ter agora, que é o Marcelo Caranhato. Exatamente. E o Passo Fundo vai ter dentro de campo muitos jogadores que já estavam jogando com o Marcelo Caranhato. Então, daqui a pouco, uma ambientação, uma aclimatação não será necessária. Aquela questão de conhecer o técnico, conhecer os jogadores conhecerem o técnico, implementar o seu estilo, isso o Passo Fundo não vai precisar. Né? A gente até já falou sobre isso aqui. Mas esse é o tempo que o Passo Fundo ganha. E que, por isso que eu concordo contigo, que pode ser, como pode não ser. Sim, né? Sim. Tem uma vantagem, o Passo Fundo tem essa vantagem e usou, me parece. Né? De poder ter menos tempo de preparação. Isso aí. E quanto aos jogadores que serão apresentados, que estarão ali, ou muitos deles reapresentados, olha, fala-se ali no Passo Fundo, falava-se antes em 70% do elenco. Agora a conta aumentou um pouco mais, tá? Ela pode chegar a quase 90%. Olha só. Deve ficar por cerca de 80% aí. Então, vão sair 5 ou 6 jogadores. Exatamente, né? 5 ou 6 jogadores que serão substituídos por outros. E aqui já tem uma substituição, que talvez seja a principal contratação até aqui, que é quanto ao centroavante. Que foi, talvez, a posição mais criticada e que o Passo Fundo esteve mais suscetível durante a competição. Porque o Passo Fundo tinha 2 centroavantes ali que se alternaram. Um deles fez 2 gols, o outro não fez nenhum.
e ao final das contas o titular era o que não fez nenhum. A gente pode questionar isso, a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos também, mas o fato é que nessa posição o Passo Fundo mexe. Ele tira então aqueles centroavantes, os dois que estavam aqui, que é o Barcos e também o Sapo, e traz um centroavante que é fazedor de gols, o Michel. O Michel já foi goleador do Gauchão pelo próprio Passo Fundo em 2015. É bastante tempo, mas é o que tem para hoje, né? Depois daquilo ali, o Michel ele foi goleador do Gauchão de novo pelo São Luís de Juí. E o Michel estava aí em atuação, principalmente agora, neste ano de 2022, no interior do estado de São Paulo. Também rodou aqui por outros clubes do Rio Grande do Sul, outros mercados, até mesmo o mercado lá do Amazonas. O Michel andou rodando por lá, Santa Catarina, no Criciúma, ele estava no passado, enfim. Né? Olha, talvez não seja assim o sonho do torcedor, mas é um cara que conhece o clube, é um cara que sabe fazer gol, né? E um cara que tem ali um respaldo do torcedor. Por mais que não seja o sonho de consumo do torcedor, vai ter esse respaldo inicial. É assim, eu vi nas redes sociais até uma empolgação por parte da torcida com o retorno do Michel. Faz 5 anos que ele foi o artilheiro do Gauchão, foi lá em 2015, ok, né? Mas o cara não vai desaprender a fazer gol. Sim. A gente tá vendo aí, o Fred se aposentou agora esse ano lá no Fluminense fazendo gol. Sim. O Diego Souza no Grêmio tá fazendo gol quase todo jogo. Então, não é uma questão de idade ou de tempo que vá impedir que ele tenha sucesso aqui no Passo Fundo. Eu acredito bastante no potencial do Michel, pelo que ele já demonstrou, essa identificação que ele tem com o clube com ele, a torcida, enfim, eu acho que pode dar bastante certo aí. E eu considero até, Cleiton, essa primeira fase em que o Passo Fundo vai enfrentar o Inter de Santa Maria, dos times mais fortes, assim, que eu acho que é os que devem subir, que devem passar de fase, melhor dizendo, e aí tu tem os dois times lá de Santo Ângelo, e mais o Marau, e o TAC, que são como se fossem, eu vou chamar aqui, vou falar, como se fossem amistosos para o Passo Fundo. Como se fossem aqueles amistosos de preparação, de pré-temporada. Porque o bicho vai pegar na competição lá na segunda fase. A tendência, a não ser que alguma coisa dê errado, é que o Passo Fundo e o Inter de Santa Maria passem por essa primeira fase com tranquilidade, e que entre eles vão disputar o primeiro e o segundo lugar. Vamos combinar, né? Que o Passo Fundo foi semifinalista da Série A2, e a divisão de acesso. E ele vem com essa estrutura para jogar a Copinha, tá? Contra um Inter de Santa Maria que também fez uma divisão de acesso, beliscou uma vaga para a segunda fase e não conseguiu lá no grupo dele, reformulou seu elenco, e aí fica uma incógnita aqui que vem do Inter de Santa Maria. E os demais adversários, olha, com todo respeito, né? Eles estão fazendo aqui uma terceirona, já que é outro escalão. Já não fazem mais, né? Já não fazem mais. Já foram eliminados. Foram eliminados porque tiveram problemas, tiveram dificuldades. Então a gente vai ter um Passo Fundo que fez uma divisão de acesso entre os top contra times eliminados na primeira fase da terceirona. São escalões diferentes. É isso aí, por isso que eu faço essa afirmação, eu acho que é isso que vai acontecer mesmo, e que também é um bom momento para o Michel se soltar, né? Sim. Para o Michel voltar, tomar conta do Vermelhão da Serra, aquelas áreas que ele conhece muito bem, sabe muito bem como trabalhar por ali e fazer render o seu serviço. Estou muito esperançoso, com muita expectativa com relação ao Michel e também com relação ao Passo Fundo para essa copinha. Depois, lá na frente, aí a gente vamos ter que ver o que os outros times estão fazendo. Mas pela montagem de elenco que a gente está vendo, a permanência, alguns outros jogadores que estão para vir, que devem ser anunciados, que a gente tem informação que o Passo Fundo contratou. Olha, tem atacantes de ponta aí que foram muito bem na divisão de acesso e que não estavam no Passo Fundo e que vão estar no Passo Fundo agora na Copinha, que tem tudo para dar certo e para ter um ataque muito bom no Tricolor. Tu sabes que o ataque do Tricolor, por exemplo, ele tem alguns jogadores, o Michel como centroavante, me parece ser essa a tendência, e depois jogadores de lado que têm suas qualidades e que vão disputar ali posição, ou pelo menos serão muito úteis, tá? O Wilson Júnior, a gente viu que é um baita jogador, permanece, né? A gente tem o Matheus Lagoa, que é um cara de movimentação, que foi titular em boa parte da competição, né?
também foi importante, pode ser também para a disputa da Copinha. A gente teve o Baianinho, que era uma alternativa e inclusive fez gol de vitória em clássico com o Gaúcho. Verdade. Então é um cara que permanece. E a gente pode ter nomes interessantes chegando por ali no setor também. E aqui no meio-campo tem o Diogo Oliveira, que me parece naturalmente ser o camisa 10. Vai vir outros jogadores também para compor essa parte criativa, /ofensiva, /finalizadora lá do Passo Fundo. E atrás, o Passo Fundo renovou com seus laterais, que me parece ser boas notícias também, né? Renovou ali com o zagueiro, o Paulinho. Também o seu reserva imediato, que é o Alex, também permanece. Né? Só o Breno, que acabou saindo, que pode ser uma grande perda, né? Ah, sem dúvida. Pode ser, né? Pode ser a grande perda, que é, por assim dizer, nessa mudança de competições, mas que também o Passo Fundo vai ter que contratar zagueiros e vai saber quem que vem. Daqui a pouco vem um jogador que seja útil também. Claro. Né? A gente sempre fica com essa esperança. De modo que... Não, e aí tem ali o Cássio, né, pro meio campo. Sim. O Romeu. Tem o Romeu. Permaneceu, né? O Jonathan. Deve permanecer também. Então tem aí... eu não vi pelo menos também o Daltro de saída, então imagino que ele esteja aí. Dá para formar quase o time que disputou ali com alguns acréscimos. Né? Alguns acréscimos. E nessa lógica aqui que a gente está montando, se você mantivesse, sei lá, 80% do time titular, tá? E aqui eu estou chutando 8 jogadores, por exemplo, dos 11 titulares. Você troca o centroavante, que era a peça mais carente naquele time do Passo Fundo, e coloca o Michel, bom, já é um acréscimo considerável, sabe? É isso. Eu estou ansioso também com questão ao goleiro, né? Eu não vi se o Alan permanece ou não sei quem vai ser o arqueiro aí do Passo Fundo. A gente sabe que é uma posição muito sensível, né? Precisa ter um cara ali com segurança. Mas, segunda-feira, vai ser dia 20 eu peguei aqui também. 25, 26, 27, 28. Dia 28. Segunda-feira, dia ou 28, 29, durante a tarde, ou 29, desculpa aqui que a gente está sem calendário aqui perto. Mas né, na próxima segunda-feira vamos ter a apresentação e aí a gente vai saber todos os jogadores do Passo Fundo, quem vai estar, quem ficou, quem chegou, quem são as caras novas. E aí a gente vai informar aqui no De Primeira. Isso, serão cerca de 2 semanas de treinos, tá? Até a estreia na competição, marcada para ser diante do Inter de Santa Maria, lá em Santa Maria. Depois, rapidamente aqui, só para a gente passar a fórmula, tá? Nessa chave aqui, o Passo Fundo enfrenta todos os outros adversários, ou seja, pega o TAC, pega os 2 times de Santo Ângelo e também o Marau, em turno único. E os 2 times que somarem mais pontos ali passam para a segunda fase. A terceira vaga depende aí de uma pontuação com os outros grupos também. Mas se você se estiver em primeiro ou segundo, você passa para a segunda fase da competição. É importante, né, que essa vai ser tiro rápido, porque muito rápido. É apenas turno, não tem retorno, né? Isso. É jogo só de ida. Não tem jogo de volta dentro do grupo. Aí depois, nas fases eliminatórias, sim. Mas nessa primeira fase, a primeira fase vai passar muito rápido. E aí, claro que todo cuidado também é pouco, né? O Passo Fundo precisa, time do Marcelo Caranhato, precisa vencer em casa. Para o torcedor, tá? Os 3 jogos em casa, contra o Elite, contra o Santo Ângelo e contra o Marau. Fora de casa, Inter de Santa Maria na estreia e depois o TAC lá em Três Passos. É isso aí. Esse é o calendário. Certo, pessoal? Esse é o canal De Primeira. Mais uma vez, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, comente o que tu achou. Tá levando, tem expectativa? O Michel vai ser o cara, vai ser o goleador dessa copinha? A Copa Tarcísio Flecha Negra? Deixe seu comentário aqui, também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no TikTok do canal De Primeira. Até a próxima!